E aí, no vídeo anterior eu falei 5 motivos pelo qual eu não acredito no livro de Mórmon. Algumas pessoas devem estar imaginando: ah, mas no início, antes, tem pessoas que dão testemunho do livro. Por que você não acredita nessas pessoas? Então eu vou falar o motivo pelo qual eu não acredito nas testemunhas do livro de Mórmon. Não estou referindo os motivos pelo qual você não deva acreditar, mas estou dizendo os motivos pelo qual eu não acredito nas testemunhas do livro de Mórmon. Então, da onde que veio essa história de testemunho do livro? Segundo Joseph Smith, veio de uma profecia que consta no próprio livro de Mórmon. Lá no segundo, em 2 Nef, lá no versículo 12, fala: portanto, no dia em que o livro foi entregue ao homem de quem falei, segundo Joseph Smith, isso aí está falando dele. O livro será escondido dos olhos do mundo para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas, além daquele a quem o livro será entregue. Aí fala livro, mas está se referindo às placas. Quem são essas testemunhas? São Oliver Cowdery, David Winton e Martin Harris. Essas hoje são conhecidas como as testemunhas especiais do livro de Mórmon. No versículo 3 fala o seguinte: e ninguém mais o verá senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens. Então o Senhor escolheria outras pessoas para confirmar o testemunho daquelas 3 testemunhas e de Joseph Smith. Aí você deve estar imaginando: ah, então Joseph Smith levou as placas para a congregação ver. Os membros na inauguração, de repente, do templo de Kirtland, que foi um grande evento, tiveram a oportunidade de ver as placas, de testificar. Ele escolheu apenas 8 pessoas para testificar a veracidade do testemunho das outras 3 pessoas. E quem são essas pessoas? Não é um erro não. Você deve estar imaginando aí: ah, isso aí você se equivocou aí. Tem um monte de Winton e Smith. Não é um erro. Todas as 8 testemunhas estão relacionadas por parentesco com Joseph Smith ou David Winton. Todas, sem exceção, estão relacionadas. Agora eu te pergunto: qual a credibilidade que tem o testemunho dessas 8 pessoas para que eu acredite nelas? Eu sou doente, rapaz! Seria a mesma coisa de eu chegar e falar para você: olha, eu testifico que as placas são verdadeiras. Por quê? O Anjo Moroni veio mês passado na minha casa e deixou comigo. Hoje ele levou, mas eu tenho testemunhas de que eu estava com as placas. Aí você vai me dizer: oh, que legal, quem são essas testemunhas? É meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, minha esposa. Eu falo assim: cara, você não tem uma pessoa que não é ligada a você não? Uma pessoa que tem um testemunho imparcial? Eu não, sou parente. Você vai acreditar em mim? E eu também não! Então, não estou afirmando que essas pessoas estão automaticamente mentindo por ser parentes. Eu estou falando que elas não têm credibilidade, imparcialidade para testificar o testemunho das outras 3 testemunhas. Correto. Uma tolice imensa na escolha dessas 8 pessoas, ou uma fraude. Eu gosto, me engana, que eu gosto. Então essas pessoas não têm credibilidade para que eu vá acreditar no testemunho delas. Vamos ver um outro caso. Sobram ainda as 3 testemunhas. Será que elas têm credibilidade para que se possa acreditar nelas? Vamos lá verificar as 3 testemunhas. Oliver Cowdery, David Winton e Martin Harris. Oliver Cowdery, primo de Joseph Smith.
o principal escriba do livro de Mórmon. David Winterman. Não vejo nenhum empecilho. Se for uma pessoa idônea, tranquilo. Martin Harris. Financiador do livro de Mórmon. Ele estava envolvido financeiramente bancando o livro de Mórmon. Como que ele foi escolhido para ser testemunha da veracidade do livro de Mórmon? É tudo uma conversação fiada, né? Um testemunho totalmente sem credibilidade só pelo fato dele estar financiando o livro de Mórmon. Estava bancando a publicação do livro. Tem interesse próprio naquilo. Como que se chama uma pessoa dessa para ser testemunha do livro de Mórmon? Salseiro só. Aí você está imaginando, é só isso? E ainda pergunta. Pior do que você possa imaginar. É mesmo? É mesmo? Por quê? Todas as três testemunhas se afastaram da igreja. O que disse? Se afastaram da igreja. O que foi que ele disse? Se afastaram da igreja. Mesmo, é? É. Posteriormente, Joseph Smith declarou o seguinte sobre eles: hipócritas, corruptas, que preferia nunca ter conhecido ele. Qual a credibilidade dessas pessoas tem para que eu vá acreditar em um testemunho deles? Aí você pode estar imaginando, não, mas eles perderam o caráter depois. Antes eles tinham um bom caráter. Bem, Martin Harris perdeu 116 páginas do livro e Joseph Smith teve uma revelação. Antes dele ser testemunha, Deus dá uma revelação a Joseph Smith falando o seguinte, em Doutrina e Convênios 3, lá no versículo 12. E quando entregaste aquilo que Deus te deu visão e poder para traduzir, entregaste o que era sagrado nas mãos de um homem iníquo. Está falando de Martin Harris. Ele era um homem iníquo, que significa um homem perverso, maldoso, injusto. Então Martin Harris antes era um homem injusto, perverso e maldoso. Sim, mas depois disso. Posteriormente era um homem hipócrita, corrupto. Qual a credibilidade que um homem desse tem para que eu vá acreditar no testemunho dele? E como que um Deus chama um homem desse para ser testemunha? Será que era o quê? Dinheiro? Só porque ele tinha dinheiro? Conversa vai, conversa vem, não deu outra, caiu no conto do vigário. Além disso tudo, posteriormente, Martin Harris falando sobre a sua experiência com as placas de ouro, ele afirma o seguinte: enquanto estava orando, eu passei para um estado de transe, e nesse estado eu vi o anjo e as placas. Ele viu as placas em um estado de transe. Sei lá, não sei se ele fumou um bagulho, deu uma cheirada, ele estava em transe. E aí viu as placas, viu o anjo. Aí, essa é a credibilidade de um testemunho para que eu vá acreditar no livro de Mórmon. David Winterman se afastou da igreja, nunca retornou para a igreja e nunca negou que viu as placas. E ele falou o seguinte, que ele nunca viu as placas literalmente, com os olhos, mas que ele viu as placas com olhos da fé. Espera aí. O que são os olhos da fé? Fé é crer, acreditar em uma coisa que você não vê, mas que você sabe que é verdadeiro. Os olhos da fé é o quê? Olhar sem ver, mas saber que é verdadeiro. Esse é o testemunho ocular do livro de Mórmon. Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Oliver Cowdery é um dos piores casos. Ele se afastou da igreja,
e um homem mentiroso, corrupto, como John Smith falou. Ele era o grande homem da igreja, junto com John Smith. Ele viu Jesus Cristo no tempo de Kirtland, Moisés, Elias. Ele estava presente em todos os momentos. Ele, anteriormente a isso, ele recebeu visita de Pedro, Tiago e João para restaurar o sacerdócio. João Batista, ele estava presente em tudo. Posteriormente ele sai da igreja, depois disso tudo, e vai para a igreja metodista. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Ele se afastou da igreja e vai para a igreja metodista. Como John Smith falou, um homem mentiroso, corrupto. Será que existe ainda alguma dúvida no porquê eu não acredito no testemunho dessas pessoas? Coloca na tela aí. Claramente você vê por que eu não acredito no testemunho dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Obrigado.